tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tarde. Tarde. Tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma segunda-feira, recomeçando a semana. E, bem, pessoal, então na sexta-feira eu apresentei para vocês a formulação, né, dos métodos iterativos. Então eu vou, na aula de hoje, relembrar as equações, né, que definem os métodos iterativos de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel para a resolução de sistemas de equações lineares, né? Então, antes de eu apresentar as equações propriamente ditas, é importante observar que os métodos iterativos, como em qualquer problema que a gente resolva usando um método iterativo, eles, por natureza, né, eles vão gerar uma sequência, né, de valores, e o que a gente quer, né, o que a gente espera é que essa sequência de valores gerados sucessivamente seja uma sequência convergente para a solução exata do problema. Isso, na hora de resolver uma equação, né, para calcular uma raiz de uma equação, resolver um sistema de equações lineares, para calcular uma integral, para calcular a soma de uma série, não importa, né? A ideia de usar um método iterativo é a mesma em qualquer problema, né? E como a gente já mencionou várias vezes, nos demais problemas que foram abordados através de métodos iterativos, como, por exemplo, método de bissecção e método de Newton-Raphson para a resolução de equações, né, para o cálculo de raízes de equações, sempre deve ser definido, né, sempre deve ser estabelecido um critério de parada, né, porque por alguma razão, às vezes característica do problema, pode ser que a sequência não seja convergente, né, como a gente espera, né? E como a gente já, né, observou em alguns casos, no computador às vezes acontecem, né, situações diferentes, resultantes de arredondamentos, né? Então, como a gente está fazendo cálculos na planilha, ou, né, se eventualmente vocês estiverem usando uma calculadora, a gente tem que estabelecer um critério de parada para que realmente a gente consiga analisar se a sequência obtida está de fato convergindo para a solução ou não, né? Então essa análise ela sempre deve ser feita, né, pessoal? A gente observa, a gente viu em alguns exemplos já anteriormente, que quando os valores gerados pela sequência começam a repetir, né, uma certa quantidade de casas decimais, isso a gente viu no cálculo do logaritmo, a gente viu no cálculo das raízes, e agora aqui na aplicação dos métodos iterativos, e a gente então começa a perceber, né, começa a sentir que está havendo uma aproximação da solução. O conceito, pessoal, de aproximação é um conceito muito, como é que eu vou dizer, subjetivo, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, o que é um número pequeno em física nuclear, é muito difícil dizer para as pessoas que não são da área, né? Porque na física nuclear, às vezes as medidas são de ordem 10 na menos 6 centímetros, 10 na menos 7 centímetros, que é algo muito difícil para quem não está familiarizado, né? Imagine dividir o 1 centímetro em 1 milhão de partes, né? Isso é uma coisa difícil da gente imaginar, né, como é que isso é feito. Né, então, os problemas são dessa ordem de grandeza, às vezes, né? E vice-versa, né? Se a gente pensar em distâncias, né, astronômicas, né? Agora, recentemente, saiu a notícia de que haverá um lançamento de um veículo espacial que vai ter
uma viagem que vai durar 50 anos, né? Isso aí é uma coisa difícil até de imaginar como é que alguém pode pensar num projeto desse e ainda tentar executá-lo, né? Certo? Então, tem certas coisas que fogem, né, à nossa compreensão, porque a gente não está familiarizado com essas escalas, né, de grandeza. Esses dias eu perguntei para uma outra turma, falando em números muito grandes, né, qual é a quantidade de reais depositado na caderneta de poupança no Brasil atualmente. Né? Eu vou repetir a pergunta para vocês aqui, ver se vocês têm ideia. Qual é o montante depositado hoje, aproximadamente, né? Se vocês fossem chutar, em reais, qual é o montante depositado na caderneta de poupança no Brasil? Quem é que dá um chute aí? Uns 2 bilhões? 2 bi? Acho que é na ordem de Isso, trilhões, 2 bi. professor. Eu acho que é trilhões. Jonathan, acho que é trilhões. Quem mais? Quem é que dá um outro chute aí, qualquer? 10 trilhões. Bruno, acho que são 10 trilhões. Bom, eu pesquisei assim, pessoal, mas é notícia que eu coletei em dados divulgados por alguns jornais, né? No Brasil, em mês de março, o volume de recursos, né, de dinheiro depositado na caderneta de poupança era de 1 trilhão de reais. Né? E no mês de março de 2021, né? No mês de março foi o mês que houve o maior saque, né, em termos líquidos, né? Foram somando as retiradas e os depósitos, o total de retiradas foi 35 bilhões a mais do que os depósitos, né? E por que está acontecendo isso? Bom, uma das razões é que hoje a caderneta de poupança tem um rendimento negativo, né? Ao longo de um ano, no ano passado, por exemplo, o rendimento da caderneta de poupança foi menor do que a inflação medida pelo IPCA. Né? Portanto, isso significa que, em termos reais, né, o dinheiro se desvalorizou. E olha que o IPCA foi extremamente gentil, digamos, com a economia brasileira. Né? Ele foi na ordem de 4,5%, enquanto o IGPM foi 22%. Né? Então, vocês têm uma ideia da inflação. O IGPM é a inflação que as empresas, né, têm que enfrentar. Né? Os custos de produção aumentaram muito mais do que o IPCA. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, os números, né, que a gente encontra na vida real, né, são de escalas de grandeza muito distintas, né, e isso acaba, digamos, nos confrontando com certas situações. Né? Então, no caso dos nossos, voltando aos nossos métodos aqui de resolução de problemas, que a gente está usando, eu estou usando, né, praticamente todas as aulas, né, estou usando a planilha para desenvolver os cálculos. Então, na medida que a gente vai se familiarizando ali com alguns recursos da planilha, a gente consegue estabelecer assim formas práticas, né, de testar os critérios de parada. Tá? Então, na aula de hoje eu vou retomar ali as equações, porque as equações de Gauss-Seidel eu apresentei rapidamente, né? Eu vou reapresentar então as equações tanto do Gauss-Jacobi quanto do Gauss-Seidel. Vou mostrar um caso 2x2 em que vai ocorrer uma situação de divergência, certo? Então, mexendo ali com as equações, a gente consegue transformar uma sequência que originalmente é divergente numa sequência que é convergente. Tá? E eu vou, na aula de hoje, vamos fazer uma pequena experiência aqui, né? Eu vou propor um exercício e vou dar alguns minutos para vocês tentarem resolver aí, tá? Para ver como é que vocês estão aí em relação ao uso da planilha no cálculo das soluções pelos métodos iterativos. Então tá, vamos lá então. Bom, então assim, na aula passada nós vimos a resolução desse sistema aqui, ó, deixa eu apresentar aqui.
Está aqui, mais para cima. Esse sistema foi resolvido, né, pelo método iterativo de Gauss-Jacobi, e na apresentação, né, do método, na formulação do método de Gauss-Jacobi, assim como o método de Gauss-Seidel, como em qualquer método iterativo, a gente tem uma semente, né, uma aproximação inicial, e essa aproximação inicial aqui, ó, apresentada com um vetor chamado de vetor x0, com as coordenadas ali 0,7, menos 1,6 e 0,6, esses valores aqui, eu até comentei, e isso é uma sugestão de muitos autores, né, dos livros e tal, que tratam desse assunto. O 0,7 resulta da divisão ali, 7 dividido por 10, tá? O menos 1,6 é o resultado da divisão menos 8 dividido por 5, e finalmente 6 dividido por 10 dá o 0,6. Então vocês observem que esses valores aqui podem ser obtidos mediante a divisão dos termos constantes que aparecem lá do lado direito pelos correspondentes elementos da diagonal principal aqui da matriz de coeficientes. Tá? Então a gente vai usar esse critério aqui como definição da semente. Tá? A gente vai pegar sempre este elemento. Bom, então observa, ó. Aqui, então, para as equações serem definidas, né, no método de Gauss-Jacobi, eu comentei com vocês, então, que a gente vai usar essa dupla notação, né, onde esses índices duplos representam, respectivamente, a primeira, a segunda e a terceira coordenada do próximo vetor, porque é o x1 do vetor k mais 1, o x2 do vetor k mais 1 e o x3 do vetor k mais 1, e todos esses elementos aqui são calculados a partir dos elementos do vetor anterior. Por isso que aqui do lado direito, por exemplo, como é que eu isolei o x1? Vocês têm que pegar e isolar o x1 aqui na primeira equação, certo? Fica 7 menos 2x2 menos x3, dividido por 10, que é o que está escrito aqui. 7 menos 2x2 menos x3, dividido por 10. Então, para diferenciar o lado direito, né, da equação, que contém esses termos aqui, do lado esquerdo, se usa essa notação, ó, x2 do vetor k e x3 do vetor k. Isso quer dizer que para calcular o x1 do próximo vetor, será usada essa fórmula que está destacada aí na tela. Né? 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2 do vetor anterior menos o x3 do vetor anterior. Na hora de calcular o x2, é a mesma lógica. Tá? Tu vai isolar o x2 aqui, ó, a partir do elemento que está na diagonal principal, na segunda equação. Né? Então vai ficar menos 8 menos x1 menos o x3, ó, menos 8 menos x1 menos x3 dividido por 5, né? Porque é o coeficiente aqui do x2. E para diferenciar, então, um termo do outro, tu vai usar o k mais 1 do lado esquerdo e o k do lado direito. Então, o x1 do vetor k, x3 do vetor k. E, finalmente, para calcular, né, o x3 do novo vetor, que é apresentado aqui na última equação, né, tu vais calcular, isolando aqui o x3 na terceira equação, é 6 menos 2 vezes x1, menos 3 vezes x2, tudo do vetor k, ó, aqui é do vetor k e aqui do vetor k, dividido por 10, que é o coeficiente do x3 na terceira equação. Então, pessoal, de modo resumido, né, o que a gente diz quando pergunta assim, o que significam as formas iterativas, né, como é que a gente interpreta? Ó, vejam, os novos valores de x1, x2 e x3, e poderia ser do x4, do x5, não importa quantas posições tem. Pelo método de Gauss-Jacobi, os novos valores que são representados do lado esquerdo do sinal da igualdade aqui, ó, os novos valores são expressos sempre em função dos antigos, por isso que tem o índice K do lado direito das equações. Bom, então o processo de cálculo
né, ele vai ser obtido pela substituição, né, do K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, etc. Então, fazendo o K igual a 0, ó, o que eu tenho? Né, quando eu olho aqui a semente, eu vejo que o x1 do vetor 0 é o 0,7, certo? O x2 do vetor 0 é o menos 1,6 e o x3 do vetor 0 é o 0,6. Então, é assim que eu identifico, né, as coordenadas do vetor x0. x1,0, x2,0 e x3,0, respectivamente. Então, na hora que eu fizer o k igual a 0, eu vou calcular o x1 do vetor 1 fazendo a substituição desses valores aqui. Do x2, do x3, né, vai ficar, então, 1/10 de 7 menos 2 vezes menos 1,6 menos 0,6, que dá o 0,96, que a gente calculou lá pela planilha. Né? E o x2 do vetor 1, né, vai ficar 1/5, ó, tu vai usar esta equação aqui, menos 8 menos x1 do vetor 0 menos x3 do vetor 0, dividido por 5. Né? Então, 1/5, desculpe, de menos 8 menos o x1 do vetor 0 menos o x3 do vetor 0, que são aqueles valores ali, 0,7 e 0,6, respectivamente, substitui aqui, obtém o menos 1,86. Né? Então, aqui, se quiser até fazer a conta, vamos fazer a continha aqui, só para a gente fazer pelo menos algumas etapas aqui desse processo. Vamos fazer aqui. Eventualmente, se quiserem usar a calculadora, né? Ó, vai ficar 7 menos 2 vezes o menos 1,6. Opa, aqui não deu certo. Tem que fazer 7, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Menos 2 vezes, acho que abre um parênteses aqui, menos 1,6, aí fechou, né? Não deu certo. Menos 0,6. Engraçado que eu não consigo. Ah, sim, alguém tem que dividir por 10. Né? Dividir por 10 dá o 0,96. Aí dá certo. Né? Talvez dá para escrever tudo de uma vez, né? Uma mesma coisa. Vamos abrir um parênteses aqui, ó. Ah, dá certo. Ó. Menos 8, menos 0,7, menos 0,6, fechou o parênteses, divide por 5. Menos 1,86. Deu certo, né? E aqui o x3, ó, abre um parênteses ali, 6 menos 2 vezes 0,7, menos 3 vezes menos 1,6, fechou o parênteses, divide por 10, 0,94. Então, o que isso significa? Que a solução que era representada pelo vetor 0,7 menos 1,6 e 0,6 agora virou 0,96 menos 1,86 e 0,94. Né? O x1 do vetor 1, o x2 do vetor 1 e o x3 do vetor 1, respectivamente, que compõem o vetor x1. Né? Isso aqui é o vetor x1 com 3 coordenadas. Aí eu vou fazer agora o k igual a 1. Para calcular, então, o vetor, os elementos do vetor 2. Então, o x1 do vetor 2 será 1/10. Né? Ó. Então, é bem simples o processo. Ó. Vamos deixar aqui assim. Vou levantar um pouquinho aqui. Vamos fazer, depois a gente faz no Excel de novo lá para quem não viu. Né? Ó. 7 menos 2 vezes... Opa, não deu certo. 7 menos 2 vezes menos 1,86 menos 0,94 divide por 10. 0,971. Né? Depois o x2, né? Abre um parênteses aqui, opa. Menos 8, menos 0,96, menos 0,94, divide por 5, menos 1,98. Fecha o parênteses. Abre parênteses, 6 menos 2 vezes 0,96
menos 3 vezes menos 1,86 e divide por 10. 0,966. Então, o novo vetor, né, que contém a solução é o vetor formado por 0,978, menos 1,98 e 0,966. Vejam que eu já fiz duas iterações. Não, ó, fiz k igual a 0, já conta uma iteração, resulta o vetor x1. Agora eu fiz k igual a 1, segunda iteração, obtenho o x2. Então, eu vou fazer mais uma. K igual a 2. Então, tendo esses valores aqui, certo? Vou passar lá para baixo para a gente enxergar. Ó. Vai calcular o x1, né? É 1/10. Vamos abrir o parênteses, 7 menos 2 vezes o x2, que é menos 1,98. Menos 0,966 divide por 10. 0,9994. Depois, vai calcular o x2, né? Menos 8, menos o x1, que é 0,978, menos o x3, que é 966, e divide por 5. Menos 1,9888. E, finalmente, seis menos 2 vezes 0,978, menos 3 vezes menos 1,98, fechou o parênteses, divide por 10. 0,9984. Então, é isso, né, que permite calcular sucessivamente, né, as aproximações da solução, né? E aqui nós vimos, né, no Excel que fazendo várias aproximações sucessivas, a gente, até vocês comentaram, né, a gente analisando aqui, ó, a gente observa que essa primeira coluna, né, os valores convergem para 1, porque a hora dá 0,999, depois dá 1,000, né? Tá oscilando aqui em torno de 1, aqui está se aproximando de 2, e aqui também está se aproximando do valor x3 igual a 1. Então, a gente, digamos, faz essa análise e, digamos, conclui ali, né, aparentemente, né, está convergindo para o valor 1, menos 2 e 1. Aqui acho que o espaço aqui não... Está faltando um espacinho. Agora aparece o sinal de menos ali. Agora, então, o que eu faço? Eu pego esse conjunto de valores, 1, menos 2 e 1, né, e vou substituir no sistema para testar se realmente, né, essa solução que eu, digamos, desconfio que seja a solução exata, realmente é. Então, o x1 é 1, o x2 é menos 2 e o x3 é 1. Então, faço aqui a conta, ó, 10, né, ó, 10 vezes 1 é 10, né? Menos 4 mais 1, né? 11 menos 4 é 7. Né? Na segunda equação, o x1 é 1. Né? Aqui o 5 vezes menos 2 é menos 10, então vai ficar menos 10. Mais 1. Isso aí vai dar 1 mais 1, que é 2, menos 10 dá menos 8. Né? E na terceira equação, 2 vezes 1 é 2, menos 6, né? Mais 10. 12 menos 6 é igual a 6. Então, realmente, né, o vetor 1 menos 2, 1 é a solução exata do sistema, conforme foi verificado ali por substituição. Ok? Bueno, então, como eu disse, né, estas são as fórmulas iterativas do método de Gauss-Jacobi, que do lado direito, né, aqui tem 3 sinais de igualdade, ó. Do lado direito do sinal de igualdade, em qualquer uma das equações, aparece o índice do vetor anterior e do lado esquerdo aparece o índice do vetor novo. Bom, ocorre que
como as coordenadas do vetor solução elas são ordenadas, né? O x1 vem antes do x2, o x2 vem antes do x3 e assim sucessivamente, né? É possível a gente acelerar esse processo de convergência e aí a formulação vai se modificar e o nome do método também se modifica, né? Será o método de Gauss-Seidel, né? Alguns chamam de Gauss-Seidel, outros chamam de Gauss-Seidel, né? S-E-I-D-E-L. Bom, o que vai acontecer? A ideia do método de Gauss-Seidel é utilizar as informações as mais atualizadas que forem possíveis, tá? Então, observa, o x2, o x1, para ser calculado, ele tem que se reportar ao vetor anterior, porque antes dele não tem ninguém. Vamos pensar um vetor de 3 posições, x1, x2, x3. Então, o x1, para ser calculado, ele precisa usar o x2 e o x3 do vetor anterior. O x2, como ele vem depois do x1, ele já pode pegar o x1 atualizado, mas o x3 é obrigatoriamente do vetor anterior. Mas quando for calculado o x3, como ele é o último, né, dentro do vetor, ele vai ser calculado usando tanto o x1 quanto o x2 já atualizados, tá? Então isso vai repercutir, vai ter consequência lá na formulação das equações. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então eu vou pegar o mesmo sistema aqui, só para a gente fazer uma comparação. Ó. Então a ideia é a seguinte. Como eu falei, ó, o x1 do vetor k mais 1, tu vai usar a mesma fórmula iterativa do método de Gauss-Jacobi, porque tu tem que se reportar o x2 e o x3 do vetor anterior. Já o x2, quando vai isolar aqui, é a mesma coisa, vai ficar menos 8, menos x1, menos x3, dividido por 5. Só que como o x1 ele já foi calculado aqui, né? Ele é calculado antes da coordenada x2, tu vai atualizar o x1 com o índice k mais 1. Isso aqui é a primeira diferença que tem lá em relação ao Gauss-Jacobi. Mas o x3, que vem depois, ele vai ser usado como a coordenada do vetor anterior, o x3,k. E o x3k mais 1, quando chegar na última posição, ó, vocês observem, então vai usar o x1 do vetor k mais 1 e o x2 do vetor k mais 1. Essa pequena diferença que ocorre aqui nessas equações, que, como eu disse, né, de maneira informal, a gente diz que no método de Gauss-Seidel a gente calcula as novas aproximações usando as informações mais atualizadas possíveis, faz com que realmente o processo de convergência seja mais acelerado quando a gente compara, né, um mesmo sistema resolvido pelos dois métodos. Então, usando a mesma semente, ó, a gente obtém este conjunto de valores aqui, a lógica é a mesma, né, de substituição ali do método de Gauss-Jacobi, exceto na segunda etapa. E vamos fazer aqui um exemplo, pelo menos de algumas aproximações. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui a semente. Bom, então isso aqui é uma cópia, né? Quando a gente for calcular, aqui já vai dar uma diferença. Ó, vou mostrar aqui. Vou botar aqui antes o resultado da planilha. Ó. Então, olha aqui, ó. Quando for calcular o x1, é isso mesmo. Só pode usar o x2 e o x3 do vetor anterior. Tá, o 0,96 do mesmo jeito. Quando for calcular aqui, ó, aqui vai ter uma diferença. Observa aqui, ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vou reduzir um pouquinho o tamanho aqui. Ó. Aqui, ó.
vai ser o x1 do vetor 1. Aquele valor ali, recém-calculado, já vai entrar aqui. Ó. Em vez de usar o 0,7 do vetor anterior, eu vou usar o 0,96. Ó. Então vai dar uma diferença aqui. Eu vou recalcular o x1, depois recalculo recalcular o x2, depois recalculo o x3. Então vamos lá. Vai ficar menos 8, menos 0,96, menos 0,6, menos 8, menos 0,96, menos 6, menos 0... Opa, aqui está errado. Vou ter que refazer. Menos 8, menos 0,96, menos 0,6. Ah, caramba. Não sei se... Não sei como é que eu faço para deletar só uma parcela. Vamos ver agora. Menos 8, menos 0,96, menos 0,6, dividido por 5. Então dá menos 1,912. E aqui, ó, eu já vou usar os valores atualizados, ó. O x1 do vetor 1 e o x2 do vetor 1, aqui calculados de 0,96 e menos 1,912 respectivamente. Ó. A gente vai substituir aqui 96 e aqui 912. Evidentemente que vai alterar aqui esse resultado final, né? Vamos ver quanto é que vai dar. 6 menos 2 vezes 0,96, menos 3 vezes 6, menos 2 vezes 0,96, menos 3 vezes menos 1,912, fechou o parênteses, divide por 10. 0,9816. Né? Muito bem. Então, o vetor que era 0,7 menos 1,6 e 0,6 passou a ser 0,96 menos 1,912 e 0,9816. Vamos fazer mais uma vez aqui. Então, eu tenho essa solução aproximada aqui, né? Eu vou calcular novamente. Ó, então, vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma gestão aqui dessas formas. Vou fazer K igual a 1, primeira coisa, né? E aqui eu vou calcular, então, ó, o x1 do vetor 2, o x2 do vetor 2, e o x3 do vetor 2. Então aqui, né, eu vou substituir o x2 e o x3 desse vetor aqui. Então vai ficar o menos 2 vezes 1,912, ele menos 1,912, né? Coloquei a ordem aqui. E aqui o 98,16. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, opa. 7 menos 2 vezes menos 7 menos 2 vezes menos 1,912, fechou parênteses, menos 0,9816 e divide por 10. 0,98,424. Então, isso aqui é uma coisa assim, né? É um processo que tem que ser feito. Se a gente vai fazer. Eu estou fazendo aqui um exemplo para a gente ver como é que é complicado o processo. 98,424 é o x1, né, do vetor 2. Ó. Observa aqui que a gente tem que atualizar a notação, né? E o x3 do vetor 1, que é o 0,9816. Vou atualizar aqui.
isso aqui vai dar, vamos ver quanto é que vai dar aqui. Menos 8, menos 0,9824, menos 0,9816, né? Dividido por 5. Não sei se vamos ver. Menos 1,99. Opa! Agora me perdi aqui. Perdi de mão. Menos 8. Menos. Parênteses. Menos 8. Menos 0,98424. Menos 0,98. Puxa vida. Vamos lá. Divide por 5. 99,3168. E aqui agora, então, ó, a gente vai usar o x2 do vetor 2, e o x1 do vetor 2, e o x3 e o x2 do vetor 2. Né? É o 0,98424 aqui, e aqui, em vez de 912, é 99,3168. Então vai ficar 6 menos 2 vezes 0,98424 menos 3 vezes menos 1,993168 dividido por 10. Tem alguma coisa errada. 6 menos 2 vezes 0, 98424 menos 3 vezes 1,993168 dividido por 10, agora sim, 1,011,024. Se eu consigo. Bom, então o que a gente percebeu aqui, né, mesmo? Que esse processo é um processo perfeito para fazer. Deixa eu só interromper aqui, eu vou localizar minha planilha que eu não tive tempo de achar aqui. Só um minutinho. Bom, então, aqui, né, nós fizemos então o desenvolvimento, né, do método de Gauss-Seidel para esse sistema. Deixa eu ver se eu consigo visualizar os dois arquivos aqui. Deixa eu botar ali. Ó, então nós escrevemos, né, as equações para esse sistema. A gente colocou aqui a semente, ó, 0,7 menos 1,6 e 0,6, certo? E na hora de escrever, então, as fórmulas, a gente usou essas fórmulas iterativas, né, conforme a atualização. Ó. Então, o x1, ó, como é que a gente calculou aqui o x1 na primeira linha? Ó, é um décimo
de 7 menos 2 vezes o I7 menos J7, que são os elementos da linha anterior, corresponde ao X2 e ao X3, respectivamente. Mas na hora de calcular o X2, a gente já atualiza. Ó. Então, a gente usa o X1 da linha onde está o X2, que é a linha H8. Tá? Da célula H8, enquanto o X3 é da célula J7, que é da linha anterior. Mas o X3, ó, vejam que o X3 é 1/10 de 6 menos 2 vezes H8 menos 3 vezes I8 para atualizar, né? E aí a gente fez várias aproximações sucessivas, né? A gente estava calculando então o erro no X1, no X2 e no X3 e o valor máximo, né? E a gente fez até um teste, né? Quando o valor máximo do erro era menor que 10 a menos 6, e isso foi observado lá na oitava aproximação, né? Obtida quando o K é igual a 7. Né? Então, a gente vê que o X1 converge para 1, o X2 converge para menos 2 e o X3 converge para 1. Tá? Muito bem. Então, eu vou pedir para vocês tentarem fazer um exercício, que é o seguinte. Vamos ver se vocês conseguem ver o que vai acontecer. Esse vai ser um exercício eu vou pedir para vocês fazerem agora aí, rapidinho. O seguinte sistema. Eu vou botar um sistema 2x2, que é mais rápido daí de vocês testarem. Vamos ver, pessoal. 5 minutinhos aí. Tentem fazer esse exercício aí, por favor. São agora 18h16. Vejam o que vai acontecer aí.
E aí, pessoal, estão conseguindo? Quem é que está tentando fazer aí? O que está dando? Eu estou tentando, professor. Eu tentei achar sementes, as duas ali, mas depois eu já me perdi. Para montar a fórmula, né? Para fazer os cálculos. Vamos ver aqui, pessoal, então, o que vai acontecer. Neste caso, nesse sistema. Então, eu vou apresentar a solução aqui, né, pelo método de Gauss-Jacob, tá? Então, na primeira equação, a lógica é aquela, a gente isola o x1, tá? Então aqui eu vou ver se eu consigo capturar aqui. Acho que deu. Então vai ficar o x1 igual a 3 menos 2x2, né? E a segunda equação, isolando o x2, vamos ver se eu consigo. Vai ter que isolar o x2 aqui. Vai ficar menos 1, que tem um sinal de menos ali, né? Mais 2x1. Certo? Isso. Então as fórmulas... a gente adapta, né, nas fórmulas o índice para deixar bem clara a diferença que existe entre os elementos que estão do lado esquerdo, né, em relação aos elementos que estão do lado direito. A gente vai usar esse índice aqui, ó, x1, k mais 1, para indicar o novo elemento, né, na posição do x1, e do lado esquerdo, do lado direito, a gente vai escrever o x2, k, para indicar que a gente vai calcular usando o x2 do vetor anterior, né? E a segunda equação é menos 1 mais 2 vezes o x1 também do vetor k. Ok? Muito bem, então a semente aqui, a aproximação inicial, né, é aquela que eu comentei com vocês, é o vetor que a gente obtém aqui, ó, esse vetor de, sei lá, de x0, índice 0. Vou botar aqui a notação de vetor bonitinha. Só para, ó, então tu divide lá 3 dividido por 1, né, é o elemento da diagonal principal, 3 dividido por 1 dá 3. E 1 dividido por menos 1,
dá menos 1. Tá? Certo? Então a gente vai fazer isso aqui na planilha, então, para a gente fazer rapidinho. Se a gente consegue fazer. O 2 por 2 é mais fácil, né? Vou botar aqui o K, o X1K, o X2,K, o erro no X1, o erro no X2 e o erro máximo, né? Só para a gente ter uma ideia, então, tá? A gente vai dar uma ajeitada aqui, ó. A gente escreve aqui no zero, né? Que é vamos centralizar tudo aqui, que daí é melhor. Vou formatar aqui com 10 casas. Vamos usar como padrão, tá, pessoal? 10 casas decimais. Isso aí para o nosso objetivo aqui no curso, que é apresentar os métodos elementares, né? E fazer cálculos aproximados. 10 casas decimais é mais do que suficiente, tá? Então, a partir de agora, né, vamos usar as 10 casas. Então, o x0, né, o chute inicial ali é 13 menos 1, tá? 3 e menos 1. Né? Aqui não precisa esse número de casas decimais, aqui é o número inteiro, né? Aqui é só o índice. Muito bem. Então, como é que eu calculo, né? Ali estão aqui as fórmulas iterativas. Vamos passar lá para cima aqui. A gente poder escrever. Ó. É igual a 3 menos 2 vezes este valor aqui. É a célula que contém o x2 da linha anterior. Tá? E, para calcular o x2, é menos 1 mais 2 vezes o x1 da linha anterior. O F4, no meu caso aqui, né? Então, aqui não tem nada. Não tem nada. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. Então, aqui a diferença em valores absolutos, esse ABS, a célula menos esta. Aqui é o ABS. Opa. Esta menos esta aqui. Esse aqui é o valor máximo, né? É o máximo destas duas células aqui. 6. E aí a gente vai continuar o processo aqui. Vamos botar aqui o computador aqui. O que a gente observa? Vou aumentar, vou arrastar aqui. Vou arrastar aqui. A gente está observando aqui, pessoal, que os valores, na verdade, estão se distanciando, né? Ó, estão aumentando cada vez mais. Ó. Então, quando isso acontece, a gente não observa a convergência. Ó. Tá vendo? O erro, em vez de diminuir, está aumentando. Ó.
Então, fazendo essas aproximações sucessivas aqui, foram 5 aproximações, né? A gente obteve 65 e 65, tá? Então, a conclusão, né, analisando esses resultados aqui, vejam que não há uma repetição, né, dos valores do X1, diferentemente dos exemplos anteriores, né? Aqui não há nenhuma aproximação do X2 também de um determinado número, né? O que a gente observa nesse caso aqui, né, que não está havendo a convergência, né? Então, resultados obtidos. Tem uma análise, não está havendo a convergência solução sistema. Certo? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Eu tenho esse exercício ali que não, vocês estão vendo que através dessa formulação, né, não é possível obter a solução exata do sistema através da aplicação do método iterativo de Gauss-Jacob. Então, para sexta-feira, fica como tarefa aí vocês pensarem sobre esse exercício e como trabalhar nesse sistema, como trabalhar com essas equações para que, usando o método de Gauss-Jacob, numa nova formulação, então, seja possível obter a solução através do método de Gauss-Jacob. Tá? Aí veremos isso na sexta-feira. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor? O senhor não escuta. Então tá, pessoal. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Ah, tá, parei, que eu acho que o volume tá baixo aqui, será? Ah, é, desculpa. E aí, professor? Agora sim? Ah, eu tinha tirado o volume aqui porque tinha um certo barulho aqui, mas agora estou ouvindo. Desculpa. Ah, não. Eu até comentei quando o senhor falou ali, quem estava tentando fazer a questão, e eu vi que o senhor não tinha ouvido. Mas tudo certo, tudo tranquilo. Tá. Muito bem. Então tá, pessoal. Continuamos sexta-feira, daí eu vou... Vocês pensem aí em como tentar achar uma solução aí para esse exemplo. É um exemplo 2x2, né? Tentem pensar aí em como ele pode ser reformulado para que vocês, aplicando o método de Gauss-Jacob, vocês têm a planilha, né? Vocês podem tentar fazer, através da planilha, alguns testes ali para ver se vocês encontram a solução, ok? Tranquilo, professor. Boa semana, então. Então tá, boa semana para vocês, até sexta-feira. Tchau, senhor. Boa semana.